Aqui é Juca Fonseca, roteirista e diretor do filme proposto O Julgamento do Capitão. Sobre precisamente a figura do primeiro capitão do natário da capitania de Porto Seguro, que foi Pero do Campo Torinho. E o filme traz esse retrato da época, a situação dele antes de ser agraciado com uma capitania hereditária no Brasil, assim como o porquê que ele sofre um processo de inquisição da Igreja Católica, que foi o primeiro processo de inquisição da Igreja Católica no Brasil, né? Foi contra o Pero do Campo Torinho. Então o filme é um filme interessante porque, na realidade, ele traz um registro sobre o que aconteceu naquela época, coisa pouco vista na história brasileira, né? Principalmente na área do audiovisual, e também a questão de reforçar e, vamos dizer assim, dinamizar as políticas que eram executadas na época, né? Ou seja, efetivamente como se faziam as políticas daquela época, né? E o filme, uma vez finalizado, o espectador poderá fazer um comparativo com as nossas políticas atuais. Então, basicamente, é por aí que a gente vai versar o nosso filme documentário. Então, na realidade, o que nós queremos é finalizar esse filme. 80% do filme já está realizado, já foi feito, pesquisas, entrevistas, filmagens no Brasil, filmagens em Portugal. E o que nós queremos é finalizar. Até maio desse ano, né, quando já estava marcado esse processo para ser realizado em Portugal, que algumas filmagens ainda deveriam ser feitas sobre prédios, castelos do século XVI, período em que acontece isso, né, com o Pero do Campo Torinho aqui no Brasil, e também a parte da narrativa dessa história a partir de uma locução portuguesa, que se precisa ter um locutor português, porque isso dá um tom da época, ou seja, toda a narrativa da história do Brasil era contada pelos portugueses ou outros menos os brasileiros. Então, o que falta é isso. Só que até maio, quando estava programado a minha viagem para Portugal, juntamente com o Carlos Sarjetas, fazer todo esse processo de fidelização, né, foi brecado por causa da pandemia, e a gente ficou, como se diz assim, a ver navios, né? E se postergou isso para setembro, mas setembro também tornou-se inviável, e aqueles apoios todos que se tinha logístico e de alguns serviços feitos por profissionais portugueses que eram de apoio na realidade, ou seja, eram cortesias, vamos dizer assim, que se tinha, o tempo fez com que a gente se perdesse tudo isso, e por isso que se necessita de buscar um outro tipo de apoio financeiro para que a gente possa finalizar o filme, né? E quanto mais tempo levar para finalizar, mais caro ele vai ficar, porque tudo muda com o tempo, né? Ou seja, as pessoas que você conta com hoje trabalham por um preço, amanhã é outro preço, a tecnologia muda, enfim, tudo isso vai ficando cada vez mais oneroso. Então, por isso que se fez, essa campanha, para que a gente possa realmente dar cabo desse filme e oferecer não só para o Brasil, como também para o resto do mundo, um filme retratando uma parte da história brasileira, né? E que é bem interessante, né? Que é bom que se ressalte aqui, né? Que a história é bastante interessante. E isso, não digo que seja revelador, mas para muitos é inédito. Então, eu gostaria muito que vocês colaborassem com a gente, porque é um trabalho sério, um trabalho de dedicação, né? E principalmente numa época que o audiovisual praticamente está parado, a gente precisa desse apoio, né, que vamos chamar de um apoio emergencial, para que a gente possa concluir o filme e dar cabo e continuar nossas vidas, né, trabalhando sempre como se trabalhou, né, com seriedade, com responsabilidade, para atingir nossos objetivos.
Um grande abraço a todos, agradeço a participação de todos aqueles que tiverem com intenção de colaborar. Sei que é um momento difícil, mas a gente dará, né? No caso, eu tenho essa responsabilidade de fazer um vídeo, né, sobre a construção de conteúdo audiovisual. Eu creio que um vídeo de 1 hora no máximo se consegue fazer um mini curso sobre todas as etapas, desde a concepção de argumento até a finalização, para que aqueles que gostam de cinema, que querem trabalhar com cinema e audiovisual, possam ter a partir dali um subsídio para construir os seus trabalhos audiovisuais, né? Tem muitas coisas que são oferecidas na internet, mas creio que o trabalho que eu vou realizar vai ser de bom tom e vai ser bem interessante, né? Bem interessante porque vamos pautar exatamente os pontos, né, pormenores que existem dentro de uma produção de conteúdo audiovisual, né, desde a concepção até a sua finalização, né? E daí trabalha com argumento, roteiro, produção, a direção, edição, enfim, né? Todos os detalhes, essas coisas, em cada etapa a gente vai detalhando para que, de uma maneira bem objetiva e simples, sem grandes mistérios, para que todo mundo possa entender, né? Desde 8 a 80 anos, possa entender aquilo que estará sendo dito nesse vídeo. Esse é a recompensa que se dá a todos aqueles que colaborarem com a gente, né? De novo, muito obrigado e até breve.